Olá a todos, canal Promotor, e estou começando a montagem deste motor. Este é um Mercedes-Benz OMI 441. Esse motor foi retirado desse tipo de veículo. O veículo é um caminhão para transporte de cavalos. Meu inscrito veio de São Petersburgo. Bem, remoção e instalação, enfim, o veículo está aqui no nosso fosso. A desmontagem desse motor está no meu canal. O link está na descrição deste vídeo. Vou começar a montagem. Estávamos esperando o bloco voltar da usinagem. Trouxeram ele há poucos dias. Realizo o padrão de usinagem, plano do cabeçote, encaixes das camisas, alojamentos das bronzinas, além das bronzinas principais. Aqui temos um motor em V. Nesse caso há mais problemas com o plano dos cabeçotes. Ou seja, primeiro temos que levar para a fábrica onde fazem o façamento dos cabeçotes e só depois levar para outro lugar. Lá fazemos a usinagem para as camisas e os encaixes para as bronzinas principais. Então vou começar a montagem. Agora, como de costume, primeiro preciso colocar o bloco em ordem. Vou remover o suporte para jatear com areia. Aqui já dá para ver que a ferrugem está saindo em camadas assim. Bom, é claro que não vou conseguir limpar tudo completamente, mas vou limpar o máximo que puder só para a tinta pelo menos ter algo em que se segurar. Então estou removendo esses suportes de fixação do motor, estou tirando as capas dos mancais principais, elas estão apertadas com o torque de trabalho. Primeiro eu desparafuso os parafusos laterais de fixação, depois os parafusos principais. Também abro todos os canais de óleo. Bom, por exemplo, aqui já está aberto. Aqui temos a entrada e a saída dos filtros de óleo. Bem, do outro lado é preciso remover os tampões, tem outra na lateral. No geral eu assopro, limpo e lavo os canais. Então começo a montagem, já está praticamente tudo preparado. Ali na prateleira estão as cabeças prontas. Fechei porque agora pretendo limpar tudo aqui, vai voar poeira. Aqui já temos as cabeças prontas. Aqui está praticamente tudo limpo e preparado. Por exemplo, se pegarmos o compressor, vemos que também está tudo limpo. Bom, no geral esperamos muito pelo bloco, então já está praticamente tudo pronto. Só faltam alguns detalhes pequenos, por exemplo, talvez lavar o cesto da embreagem, mas isso vamos fazer aos poucos. Aqui, por exemplo, estão as bielas, aqui temos a bomba de combustível e assim por diante. Aqui, por exemplo, está o virabrequim, eu já o poli. Não quis polir antes porque ele fica parado, é melhor deixá-lo coberto de óleo. Agora ele está completamente desengordurado aqui. Depois vou passar óleo fresco nele, não quis polir antes, para evitar que enferruje com a umidade, sei lá. Pronto. Então troquei o anel de corrida, hoje mesmo eu só poli ele sem a câmera. Troquei o anel de corrida. Assoprei. Bom, é isso. O virabrequim já está pronto. Agora vou deixá-lo de lado para não pegar poeira nem ficar jogado. Agora então vou inserir as cenas do concerto dos cabeçotes. Filmei um pouco disso lá. E depois continuamos trabalhando no bloco. É muito trabalho. Vamos lá. Estou testando a pressão das cabeças que já chegaram da retífica plana. Decidi primeiro fazer o teste de pressão, depois vou trocar as guias, buchas, válvulas e fazer o assentamento. Se não me engano, nesse motor tinha emulsão em todo o lugar, ou seja, havia anticongelante no óleo e óleo no anticongelante. Então por isso era obrigatório fazer o teste de pressão nos cabeçotes. Essa já é a quarta cabeça que estou fazendo. Estamos vendo, agora a pressão está em torno de 3,5. E eu mantenho assim por uns 5 minutos. Ou seja, não ajustei, fui fumar, sentei um pouco, virei, olhei de novo, enfim, como sempre. Ou seja, até a quarta cabeça, tudo certo, faltam mais duas. Bom, e como eu já disse, depois disso vou começar o concerto das cabeças. Já tenho todas as peças de reposição. O bloco ainda está na usinagem, não sei. Nos próximos dias já deve estar comigo. Então, os cabeçotes depois do teste de pressão. Vou colocar para lavar. Vou enxaguá-las na lavadora.
Então limpei os cabeçotes e já ontem mesmo as jateei com areia. Decidi jatear com areia porque tinha uma camada tão grossa de ferrugem aqui que ela já estava saindo em pedaços. Enfim, para não ter que limpar tudo isso com escovas de aço, de qualquer forma eu não conseguiria limpar tão bem com elas e ainda faria poeira no galpão inteiro. E com o jateamento de areia dá para ver claramente a camada de ferrugem que tinha aqui. Por exemplo, saiu tudo em camadas. Pronto, agora meus cabeçotes estão absolutamente limpas, tudo completamente, até os canais de água foram jateados e os encaixes dos parafusos também. Enfim, tudo está totalmente limpo. O próximo passo será instalar as novas guias e assentar as válvulas. Aqui temos 12 guias e aqui temos 12 válvulas. Vamos abrir. Vamos começar. Continuação. Em
Então lavei o bloco com diesel justamente para limpar os canais. Agora há pouco mostrei as imagens, ou seja, é usar uma escovinha para lavar e limpar cada canal. Isso, porém, já virou um hábito para mim. Agora estou usando esse produto chamado Revesol para lavagem, ou seja, eu poderia até colocar o bloco sem diesel, ele daria conta da limpeza, mas como eu disse, já virou um hábito para mim, eu vou me sentir inquieto se eu não limpar os canais manualmente. Então eu limpei os canais e coloco o bloco na lavadora. E depois, após a lavagem, eu ainda limpo mais uma vez com escovas esses lugares onde temos o encaixe da junta. Vou desengordurar e passar o macho na rosca. E aí vamos começar a montagem. Certo, então coloquei os tampões, agora estou instalando os esguichos de óleo. Aqui está tudo preparado, lavado, limpo, soprado, revisei tudo várias vezes. Então vemos que em um lugar colocamos essa placa, ou seja, para que ela serve? Bem aqui embaixo dessa placa, se olharmos, temos instalado o respiro. Não sei se dá para ver na câmera. Aqui está o tubo do respiro. E justamente ela está instalada bem aqui neste lugar. E isso funciona como um refletor. Ele cobre esses orifícios para que o respingo de óleo não entre ali, direto para o respiro. Essa é a função dessa placa. Aliás, ela não está em todos os motores, alguns têm, outros não. Em alguns motores há apenas bicos injetores instalados. Sem essa placa, não sei o quanto ela influencia. Influencia no funcionamento do respiro.
Bem, nesse motor ela estava instalada, então eu também a coloquei de volta no lugar. Pronto, agora vou instalar os bicos injetores e apertar mais um pouco sem a câmara. E então já vou começar a instalar as buchas do comando de válvulas.
Então lavei os pistões na lavadora, torneei no torno, tirei 0,25 milímetros, ou seja, a mesma quantidade que foi retirada do plano do cabeçote. Então os pistões já estão prontos. Depois as bielas passaram pelo trabalho de usinagem, como de costume, troca da bucha do pino do pistão e verificação dos encaixes para as bronzinas de biela. Preparei uma bronzina de biela nova e preparei os anéis de pistão. Os pistões permaneceram os antigos, ou seja, ainda estão em bom estado, dá até para dizer que estão em excelente condição e ainda vão durar bastante. Então monto tudo e instalo no motor. Então vemos as bielas, foi feita uma usinagem no alojamento das bronzinas de biela, ou seja, aparentemente a biela estava deformada em formato elíptico e os torneiros restauraram esse alojamento. Além disso, também colocaram buchas novas. Instalei as bielas em relação a esse entalhe aqui para o jato de óleo, como em um motor em linha. Esse é um motor em V, por isso a biela fica posicionada dessa forma.
Então instalei os pistões, apertei os parafusos das bielas, torqueamos a 110 Nm e depois giramos mais 90 graus. Os parafusos dos mancais principais estão apertados a 330 Nm e depois mais 90 graus. Os parafusos das bielas estão apertados 110 Nm mais 90 graus. Depois instalei os contrapesos também. Bom, claro, eles estão marcados 1, 2, 3, 4, coloquei cada um no seu lugar. E também apertamos a 110 Nm e depois mais 90 graus. Também já instalei a tampa dianteira com o retentor. Bom, a tampa foi limpa como de costume, verifiquei toda a rosca, instalei no virabrequim, como mostrei, um novo anel de desgaste para o retentor novo, L-ring sem mola, como de costume. Bom, claro, junta nova, uma camada fina de vedante, ou seja, tudo certo, aqui também já está tudo apertado. Instalei a engrenagem da árvore de manivelas do comando de válvulas, alinhei as marcas e vemos dois números 1 no comando de válvulas. No virabrequim tem um ponto maior, no comando de válvulas não há mais marcas em nenhum outro lugar e também no virabrequim não há mais marcas em nenhum outro lugar. Ou seja, alinhei tudo. Agora, antes de instalar a tampa, vou passar pasta de montagem aqui, ainda preciso medir a tampa, o movimento axial do eixo, porque a tampa é diferente, mas vou explicar isso um pouco mais tarde, ainda vamos chegar na tampa. Agora quero instalar logo o trocador de calor. Sobre o trocador de calor, a carcaça já está preparada, lavei e limpei. Depois do jateamento de areia, depois da cabine de jateamento, lavei de novo, soprei, ou seja, está tudo completamente preparado. Então aqui temos as juntas para o radiador de óleo, esta é a junta para o próprio trocador de calor, parafusos de fixação do radiador, aqui também tem dois tampões, preciso trocar as arruelas deles, e também os parafusos de fixação do próprio trocador de calor ao motor. Vamos instalar um novo radiador de óleo. Vou tirar o trocador de calor, instalar e depois explico o que fazer na carcaça. Agora sobre a carcaça. Então, se não me engano, quando desmontei eu mostrei que neste local havia um buraco. Ou seja, em algum momento algo entrou aqui entre o volante e a carcaça. E podemos ver aqui esses amassados ao redor. E bem aqui, exatamente onde fica o nosso compressor, aparentemente o alumínio é mais fino e acabou sendo perfurado, ficou um buraco. Então pensamos que não seria problema levar para um soldador de argônio para soldar. Já tinham soldado essas carcaças desses motores antes, bom, não exatamente do 441, mas por exemplo do 407 ou do 447 já soldaram carcaças da MAN e assim por diante. É isso. Então entregaram para o soldador e o soldador sofreu, não sei, alguns dias, ou seja, deram para o soldador a carcaça e deram para o soldador o intercooler desse mesmo caminhão. Ou seja, o intercooler ele soldou lá em literalmente, sei lá, em 1 hora, fez tudo isso rápido. Mas quanto à carcaça tinha um furinho pequeno de literalmente 1 centímetro, ele soldava, a carcaça esfriava e com um estalo, clac, aparecia uma rachadura do lado.
Ou seja, ele foi soldando, soldando, soldando aqui, acabou que já soldou a carcaça inteira ao longo de todo o comprimento e a gente vê a rachadura já foi para cá e aqui também apareceu outra rachadura. Enfim, ele solda do mesmo jeito, a carcaça esfria e racha com um estalo, com esse barulho aparecem rachaduras. Ele tentou aquecer, dá para ver aqui as marcas do aquecimento, a cor mudou. Ele tentou aquecer, esquentou, mas isso não adiantou. No geral, não sei, é um material assim que, bom, não solda, não se deixa soldar. Bom, não sei, talvez seja culpa do soldador, mas de novo, vou dizer que também deram um intercooler desse carro para ele e ele soldou rapidinho, sem nenhum problema. Tudo certinho, direitinho, rápido, é isso. Então, avisamos o cliente que essa carcaça, bom, não dá para colocar assim, tem uma rachadura. Primeiro, o óleo vai vazar. Segundo, as rachaduras já estão se espalhando para outros lados, é isso. E também desse lado aqui ele tentou soldar. Então, avisamos o cliente e foi decidido procurar outra carcaça. Bom, basicamente não tem outra solução aqui. Então, encontramos outra carcaça e funcionou com ela sem a câmara. Então, o que eu fiz? Instalei o compressor, reinstalei aquela bucha, a engrenagem, o virabrequim. Então, o que mais eu fiz? Instalei um retentor novo, passei a rosca em algum lugar aqui. Aqui também não tinha espaço para o sensor, então só coloquei a broca na furadeira e basicamente fiz o espaço para o sensor. Agora ele está instalado aqui. E também nessa tampa não tinha o bico de drenagem de óleo, ou seja, como podemos ver aqui. Aqui é onde sai, essa tampa veio de um motor sem turbo. Aqui tem uma saliência sólida, ou seja, na saliência existe, mas não está totalmente perfurada. Eu furei, fiz esse novo adaptador porque primeiro eu não tenho uma tarraxa de 26 e segundo, é complicado fazer uma rosca desse tipo. Enfim, aqui eu furei um buraco de 20,5 e fiz uma rosca de 22, passo 1,5. Fiz esse adaptador exatamente nas medidas e prendi ele com trava de rosca, ou seja, ficou tudo certinho, tudo perfeito, igual de fábrica. Também já fiz as juntas e instalei a carcaça no motor. Então observei aqui como fica essa arruela, porque nessa carcaça aqui temos uma arruela. Bom, no geral está tudo fundido, não tem essa arruela, só o tamanho da carcaça está correto. Nessa carenagem vemos que temos uma arruela aqui. Eu acho que talvez seja preciso ou depois procurar uma arruela mais grossa ou mais fina, ou então ajustar essa aqui. Enfim, instalei a carenagem, apertei com as juntas e ali no distribuidor medi o movimento longitudinal. No geral está tudo certo, tudo como deveria ser. Desapertei novamente os parafusos, coloquei trava-rosca e apertei. Ou seja, muito trabalho foi feito sem a câmera, então as últimas imagens que vocês viram foram gravadas ontem à noite. Agora já é outro dia à noite, ou seja, com essa tampa eu gastei praticamente, pode-se dizer, um dia inteiro. Ontem à noite, né? E hoje o dia todo. Pronto, a tampa já está pronta para ser instalada. Então coloco as juntas, passo uma camada fina de vedante, como de costume, coloco as juntas e aperto os parafusos. Depois vamos instalar a bomba de óleo nova, o pescador e fechar o cárter. Vou instalar o volante em breve, mas ainda preciso limpá-lo e trocar o anel de desgaste. Ele está atrás do armário. Preciso instalar o rolamento lá. O do volante já é novo.
Então instalei as cabeças, apertamos seguindo este esquema. Temos parafusos tipo C, 10, 50, 100, 150, 190 e depois giramos mais 90 graus. Não é necessário reapertar os parafusos nem após 10.000 km. Já apertei, está resolvido. Também instalei o pistão do acionamento da válvula de descompressão, ele funciona a ar. Aqui também instalei em cima esse conector, instalei o balancinho, apertei e regulei as válvulas. As válvulas são reguladas desse jeito. Também instalei os injetores, eles estavam em manutenção, com bicos novos, claro, arruelas novas, porcas limpas. E aqui instalei essas travas que precisam estar presentes. Agora vou instalar a bomba de combustível, a bomba também passou por manutenção, trocamos completamente os êmbolos e as válvulas aqui. Então coloquei uma borracha nova, também coloquei uma borracha nova no canal de óleo. Aqui afrouxei os parafusos, bem, para não sair do ponto. Ajustar a ignição, então, e também quero dizer que não tinha parafuso novo, o pessoal do combustível trouxe a bomba, não sei porquê, talvez ele tenha pensado que eu tinha um parafuso sobrando, é isso. E também vou dizer que essas bombas aqui, esse cubo, o cubo é colocado no eixo sem chaveta, ou seja, o cubo pode ser colocado em qualquer posição. E a marcação só é feita pelos técnicos de combustível na bancada de testes. Ou seja, aqui podemos ver. Ou seja, aqui vemos que o abastecedor fez uma marca, marcou aqui com o marcador, aqui tem uma marca, ou seja, por engano pode-se colocar por alguma outra marca, por isso é preciso ter muito cuidado. Aqui vemos uma nova marca do abastecedor, bom, eu não sei, é muito incômodo que o cubo seja colocado de forma diferente a cada vez, ou seja, não há nenhuma chaveta, nada, apenas o cone e a porca são apertados. Bom, também quero mostrar que os abastecedores, como de costume, gostam de fazer besteira, ou seja, para apertar essa porca, eles prendem essa engrenagem no torno e acaba sendo direto nos dentes. E aqui vemos dois dentes, eles estão realmente deformados, ou seja, dois dentes deste lado, dois dentes deste outro lado. Bom, eu não entendo, sabe, o que é isso, como pode ser assim? Será que não dá para fazer isso usando algo macio ou algum tipo de ferramenta especial? Se eles fazem isso o tempo todo, porque sempre fazem desse jeito? Parece que isso não afeta muito o funcionamento, mas na próxima desmontagem será possível ver a deformação e o desgaste do metal. Ou seja, não gosto disso, não sei. Só estou mostrando como um fato que isso existe. Então vou instalar a bomba e depois vou fechar as tampas das válvulas. Enfim, agora vou trabalhar praticamente sem a câmera, preciso montar tudo mais rápido porque eu tenho praticamente, bom, dá para dizer só o dia de hoje. Hoje eu preciso montar o motor inteiro, preciso instalar os coletores, bombas de água e óleo, fechar tampas, entre outros. Pintar ele, preparar, instalar escapamentos, sistema, turbina, coletores, etc. Porque apareceram mais 2 motores para eu consertar, motores da nossa empresa. Esse aqui é o motor do nosso Peugeot Boxer. Lá parece que quebrou o virabrequim, porque o volante está balançando assim e dá umas pancadas. Então vou desmontar ele. E também tem esse motor a diesel de 3 cilindros, que é de um trator pequeno, acho que se chama MSK80. Se não me engano, aqui o virabrequim travou, enfim, caiu algum suporte lá e o motor caiu. Eu acho que esse aqui é o tubo da vareta de óleo e acabou quebrando. O lance é que o motor ficou sem óleo e não gira mais. Ou seja, as bronzinas agarraram. Eu montei esse motor antes, bem antes de eu ter o canal no YouTube. Ou seja, faz mais de 10 anos, pois é, agora está assim.
Teremos que refazer esse reparo. É preciso desmontar para identificar o problema. Ainda não sei o quanto as bronzinas agarraram, se foram as de biela ou as principais. Talvez tenha acontecido algo com o bloco também? É isso. E como sempre, tanto um quanto o outro motor precisam ser consertados muito urgentemente. É isso. Por isso, a partir de segunda-feira, preciso trabalhar nesses dois motores. Primeiro esse do Peugeot, depois esse do trator. É isso. Bom, hoje é domingo, por isso já estou atrasado com os motores, como sempre. Porque o trabalho de usinagem, como sempre, demorou muito. Ainda mais sendo um motor em V. É assim mesmo, como eu já disse, levamos para vários lugares. Lá tem fila, ali também tem fila. É isso, né? O cliente também já está esperando, ele está até perdendo o serviço. Era para ir para Moscou, parece, levar os cavalos para lá. Mas eu também não posso fazer mais do que posso. Enfim, tenho muito trabalho. Não sei se vai ter gravação ou não. Mas de qualquer forma, a partida será no carro. Vou tentar filmar. Também ajusto a bomba para 5 graus após o ponto morto superior. Marquei o volante, então ele foi instalado assim mesmo. Coloco desse jeito. Aqui vemos, isso é o 0. Antes do ponto morto superior, aqui é negativo. Já está positivo aqui, mais 5 graus. Então estou montando o compressor, cilindro, pistão, anéis e o pino são novos. A biela também é nova. O virabrequim continuou o mesmo. A biela, que não é desmontável, é instalada dessa forma. Precisa dar a partida. Estou instalando a biela, depois essa placa traseira com a bucha. Borracha junta com vedante. Borracha nova ou com vedante. Depois eu instalo o cilindro aqui também com a junta. E então é instalada a cabeça do bloco de cilindros e tudo isso é fixado com os mesmos parafusos, tanto o cilindro ao corpo quanto a cabeça. No geral são apertados 4 parafusos e pronto.
Então vou explicar rapidamente como estão as coisas. Tinha umas imagens no domingo, eu gravei e falei que precisava terminar o motor. Hoje já é quarta-feira. Como podemos ver, o motor não está pronto e perdi todos os prazos. Agora estou montando sem pressa. Agora eu tenho tempo de sobra, porque hoje é tipo 29 de abril. Depois de amanhã é 1º de maio, serão 3 dias de feriado. Não terá ninguém aqui para instalar, ou seja, tenho tempo até segunda-feira. Quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias. Ou seja, agora eu já não preciso mais ter pressa, posso montar tudo com calma. Então, o que foi feito? No geral, quase tudo já está montado. Só faltam alguns detalhes aqui. Eu queria instalar o freio motor, mas ele na verdade nem se mexe. Está tudo enferrujado aqui. Tive que desmontar tudo, tirar as buchas daqui, limpar tudo. Agora quero montar de novo. Instalar o batente, lubrificar e montar. E instalar esse desvio com a válvula do freio motor aqui na turbina. Ainda preciso apertar os prisioneiros aqui. Pronto. Então eu escolhi esses tubos aqui, troquei os tubos. Aqui eles estavam rachados, soldados. Aqui instalei as juntas de vedação. Bomba da direção hidráulica, este tubo também estava quebrado. Também dobrei outra, olha quanto tempo já passou. No mais estou trabalhando aqui. Por enquanto planejei assim, a turbina é nova e não mostrei a abertura da embalagem. Na turbina tem uma saliência aqui que faz com que a porca não encaixe. Então tem essa saliência tipo uma junção oval. E no geral a porca encosta na borda. Ainda tem um espaço de 1,5 mm, mas a porca já começa a encostar na borda. Então peguei a esmerilhadeira e lixei desse jeito. Bem, o cliente comprou a turbina já faz alguns anos. Ou seja, ele a carregava por aí na carroceria. É isso. Não sei, no geral não posso dizer nada, mas nunca tinha visto isso antes. Quanto à qualidade da turbina, parece tudo como sempre. Só que tem esse detalhe com essas saliências. Agora quero instalar esse desvio. Então desmontar tudo isso, tirar, pintar os coletores da turbina separadamente, pintar o motor separadamente e depois montar tudo de novo. Ainda temos um tubo de alumínio lá. Aqui vai a turbina. Bom, no geral não sei, agora tudo vai acontecendo aos poucos. O que mais? Instalei os filtros de óleo de combustível, limpei os tubos de alta pressão, soprei, instalei. Aqui também tem um filtro novo, filtro grosso. Temos esse corpo novo. E lá a telinha também é nova. Pronto, por hoje já estou terminando. Amanhã vou montar o freio de montanha. Vou pintar. Bem, depois de amanhã vou montar tudo com calma. Ainda preciso instalar a cesta da embreagem. O disco é novo. A cesta da embreagem segue na lavagem. O disco é novo. Isso também leva cerca de 20 minutos. Por enquanto não vou incluir o fornecimento de óleo para a turbina. Também o dreno de óleo da turbina. Isso será depois de tudo pintado. Aí instalo a turbina de vez. Vou colocar tudo isso e montar o resto. Já ponho o óleo aqui. O óleo que vamos usar é esse aqui, Manu. Então vou colocar esse óleo. Bom, e o motor já vai ser instalado no carro. Aqui então podemos ver, já tem o motor desmontado do Peugeot. E agora, em poucas palavras, vou explicar o que e como. Então podemos ver, quebrou o nosso virabrequim. No último munhão de biela, o munhão extremo. Então é o quarto cilindro, quebrou o virabrequim. E aqui ficou como se fosse um cone, né? E o virabrequim ficou empenado. Ele ficou pressionando o bloco por dentro e no bloco a gente vê essa rachadura. Ou seja, na rachadura começou aqui, bem aqui. Aqui está a rachadura. Bom, basicamente é isso. O bloco vai para o lixo. Desmontagem. Esse motor eu não gravei. Enfim, foi rápido, como eu disse, estava uma correria aqui. Aqui está. Bom, a montagem eu vou gravar. Para a montagem, provavelmente vamos comprar um short block já montado. O bloco já acompanha virabrequim e pistões instalados. A cabeça do motor será comprada à parte e o sistema de distribuição será novo. Novos balancins e basicamente só vou precisar montar o motor com peças novas, ou seja, esses conjuntos de grande porte. Eles só precisam ser montados juntos. Nunca fiz esse tipo de reparo antes. Com certeza vou filmar tudo.
Então pintei o motor, já terminei de montá-lo. Aqui instalei os coletores. Instalei esses coletores de ar para as conexões. Também instalei os tubos. Nem pintei muito eles. Só limpei e parafusei. Nesse motor não é muito prático montar tudo isso. Aqui, por exemplo, tem um parafuso e lá uma porca, mas ela não está fixa. Você precisa segurar a porca e apertar o parafuso. O tubo ainda dificulta, pois dá resistência e não encaixa bem. Em alguns lugares nem dá para alcançar direito. Enfim, é esse tipo de construção, não muito prático para manutenção. Aqui, por exemplo, vemos 2 parafusos para fixar os tubos e um suporte. Ele é fixado nos parafusos, é preso pelos parafusos que seguram o coletor de ar. E para alcançá-los, está vendo? Não dá de jeito nenhum. Ou seja, tem suas próprias nuances, incômodos. Lembro que o nosso motor estava todo enferrujado, tinha uma camada de ferrugem aqui. Os coletores também estavam assim, corroídos. E aí, como dá para ver, eu aqui, como sempre faço nesses coletores, coloco essa arruela de diâmetro maior, de 10. Ou seja, ela se encaixa no coletor e cria uma área de apoio maior. Também troquei estes parafusos. Parafusos originais do coletor que estavam instalados aqui. Todos eles estavam completamente enferrujados também. Em alguns lugares a cabeça era 15, em outros 16 e em alguns até 14. Tivemos que bater a chave de soquete. Isso, o corpo do parafuso também era fino. Limpei os coletores o máximo possível, mas ainda restaram camadas de ferrugem. Bom, isso já não é um ponto tão importante, é mais uma questão estética para o vídeo, por assim dizer. No motor, quando tudo isso for instalado, o motor vai rodar uns 5.000 km. Esses coletores, com a água, com a temperatura, claro que vão acabar ficando com outra aparência, mas agora, saindo da oficina, eles estão bonitos assim. Acho importante limpar e pintar aqui. Então, essas tubulações aqui eu troquei. Não sei, não lembro se já falei ou não. Esse cano aqui está em perfeito estado. Trabalhei um pouco com essa. Basicamente, uma parte veio de um cano e outra de outro. Continuando. Comecei a instalar a turbina. Aqui com a turbina também não é tão conveniente. A linha de alimentação de óleo pode ser instalada depois. Aqui está ela. O retorno de óleo usa um tubo de alumínio, com anéis de vedação em cada extremidade. Esse cilindro está meio solto e se move um pouco. Pronto. Então coloquei a turbina, apertei tudo, olhei e vi que esse tubo ficou um pouco torto. Esse é o tubinho, ou seja, nessa parte aqui não encaixa certinho na borracha, ela meio que entorta um pouco desse jeito. Então tentei ajustar, afrouxei aqui. Na turbina, esses abraçadeiras aqui, ou seja, mexi um pouco no próprio corpo, mexi um pouco nas próprias carcaças. Aqui, como podemos ver, consegui um posicionamento perfeito. A folga está uniforme dos dois lados, ou seja, não há nenhum desalinhamento em nenhum dos lados, nenhuma superfície torta. Esse coletor já está apertado, tem um parafuso aqui e outro ali. Aqui vemos que está tudo perfeito aqui. Aqui, sobre o dreno não consigo acertar, sempre fica torto. Penso que se vazar será difícil desmontar tudo depois. Acho melhor tentar refazer. No geral fiquei aqui sofrendo, indo de um lado para o outro. No fim das contas decidi apertar esse tubo só quando ele já estiver no lugar. Então basicamente coloquei a chave de fenda aqui, alinhei ela, e decidi apertar o tubo. E obviamente a ideia não foi muito boa. Comecei a apertar e ouvi um estalinho, clac. E vemos uma orelha de alumínio. Caiu. Bom, claro, fui inventar de fazer isso com a chave de fenda. Era só ter pensado um pouco. Não sei no que contava ou o que deveria ter ocorrido. Pronto. Bem, estamos vendo. Cometi essa besteira. Agora não sei o que fazer com isso. Bem, decidi terminar de montar tudo por enquanto. Agora vou instalar a embreagem e colocar o óleo de uma vez. No geral, para o motor ficar pronto. Depois vou decidir o que fazer. O que fazer com esse tubo? Existem opções, não sei, enfim, agora. Vou pensar agora. Sobre a embreagem, o volante e o platô da embreagem continuam os mesmos. O disco de embreagem será novo, o rolamento de embreagem também será novo. Esta peça também será nova, onde encaixa o rolamento de embreagem. Já troquei essa peça, veja como está agora. Sostene. Instalei a peça nova. Bem, e aqui na peça antiga o sistema de fixação era um pouco diferente. 3 dessas travinhas e vemos que ela é dobrada.
Ou seja, para encaixar era preciso pressionar essa lingueta, encaixar e ela entrava lá. E aí ela fica presa nessa lingueta e não pode cair. O novo contato tem uma construção um pouco diferente. Na verdade, eu nunca vi uma construção assim. É algo individual. Vejo isso pela primeira vez. Aqui é um pouco diferente. 6 ganchos, um anel, esse contato é inserido do outro lado e o anel é colocado. Ou seja, bem, aqui temos um alfinete, tudo igual. Então, o que eu fiz? Aqui havia 3 fendas no platô, nos dedos do diafragma. Adicionei mais 3 fendas com a esmerilhadeira. 1, 2, 3. Pronto, instalei ele. Então, agora vou abrir o rolamento de embreagem. Vou abrir o disco. Vou verificar o disco para ver se está empenado. Instalando o cesto da embreagem. Bem, como eu já disse, vou colocar o óleo agora. Aqui na oficina é mais fácil. Lá no fosso não é muito conveniente fazer isso. É isso. E bom, talvez eu dê uma lavada na caixa de câmbio, limpe ela um pouco. Depois vou instalar a caixa de câmbio. Vou pensar no que fazer com isso. Com esse problema que eu mesmo causei. Aqui estão os tubos, o tubo de drenagem de óleo da turbina. Então, como eu resolvi o problema, eu removi esta parte onde está a orelha quebrada. Foi assim que ela foi instalada. Eu marquei o local. Aqui tem a espessura do disco de corte da esmerilhadeira, 1,5 mm. Também nivelei e ficou uma folga de 2 mm. Então aqui dentro eu fiz uma rosca de 22 por 1,5. E também tornei no torno. Aqui está esse adaptador, ou seja, aqui temos uma rosca 22 passo de 1,5 no comprimento. Bom, além disso, aqui tem mais 2 mm, esses que eu mencionei.
Aqui, eu simplesmente torneei aqui com um diâmetro, se não me engano, de 73 milímetros. Depois cortei com a esmerilhadeira, nivelei aqui e furei o buraco. Enfim, agora vou fixar este local com trava de rosca. Dessa forma. Ou seja, aqui não vai ficar mais apertado, só vou segurar com a trava de rosca mesmo. Mais ou menos assim que ela deve ficar. Aqui está a minha marca, mas ela já apagou. Pronto. Ou seja, eu passo o fixador de rosca. Aqui temos uma junta nova. Vou colocar esses anéis de borracha no selante mesmo assim. Vou passar selante nessa borracha, Então aqui vai selante, aqui trava rosca. Coloco tudo isso, aperto e ele já seca no lugar como deve ser. O selante seca e aqui o trava rosca seca e basicamente é isso. Acho que não vai ter nenhum problema aqui